volta com Mistérios do Corpo. O nosso tema de hoje, você já sabe, a dor de cabeça nas crianças. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto, eu converso com a neurologista, a doutora Thaís Rodrigues Villa. Doutora, a gente falou um pouquinho da alimentação. O que deve ser mais evitado na dieta das crianças? Toda criança ou adulto com enxaqueca deve observar a sua dieta para tentar determinar alguns alimentos que possam provocar a dor. Mas isso não é uma regra. Existem alimentos, por exemplo, muito açucarados. O pessoal fala muito do chocolate porque ele é açucarado e tem gordura. Mas deve ser observado. De pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Isso é muito individual. Existem pessoas que têm por alimentos que elas percebem na rotina do dia a dia. Existem pessoas que não apresentam por nenhum alimento. Agora, outros gatilhos, principalmente no público infantil, que é o que a gente está falando, é muito importante como gatilho ou provocador de crises. As crianças no consultório referem muita dor na escola ou após a chegada da escola. E quando questionadas diretamente, o que elas respondem sempre é o barulho, é o barulho. Então, realmente, a questão do ruído e nas escolas é meio impossível evitar isso, mas a questão do barulho é um gatilho importante. Aquela bagunça do recreio. Barulho, claridade, atividade física. Então, muito relacionado aos dias de aula de educação física ou de brincar mais excessivamente dessas crianças. A questão também do estresse para desempenho das provas. Então, a escola é um ambiente rico em estímulos e, por isso, pode provocar bastante dor de cabeça em crianças que têm o problema. E aí, no meio dessa bagunça aí do recreio, a criança brinca, esquece de comer. Isso também pode dar dor de cabeça. O jejum prolongado é bastante importante, inclusive também para a faixa adulta, como provocador. Até mais comum do que alimentos específicos. O jejum prolongado é um gatilho bastante importante. E em casa, a gente pode dar para as crianças os mesmos remédios que o adulto toma? Então, o tratamento da enxaqueca, principalmente, que é a dor mais incapacitante, ela se baseia em duas fases que chamamos, né? Realmente, o tratamento da crise, a gente preconiza para as crianças mais os analgésicos comuns, né, como o paracetamol, a dipirona, o ibuprofeno, utilizar o anti-inflamatório mais para as crianças mais velhas, próximas à faixa da adolescência. E sempre ler a bula direitinho para ver a dosagem para as crianças, Sim, que é de diferente. preferência, na verdade, procurar um médico para que seja prescrita essa dose para a criança corretamente, né? Eu acho que, antes de tudo, o tratamento da cefaleia é procurar fazer esse diagnóstico, procurar um especialista para que você tenha esse diagnóstico e aí ter essa orientação tanto do tratamento da crise e depois do tratamento que a gente chama de tratamento preventivo, que algumas crianças vão precisar realizar, de acordo com a frequência de crise que elas tenham durante o mês. Que médico procurar? Que especialista? O especialista em dores de cabeça sempre é o neurologista, né? Mas um pediatra pode ajudar, aquele que a mãe já conhece? O pediatra já pode ajudar, se o pediatra tiver alguma vivência, já pode dar umas primeiras orientações, mas se o pediatra tiver dúvida em dar este diagnóstico, que às vezes acontece, o neurologista infantil é realmente o especialista em tratamento de cefaleia. Dentro desses existem até os super especialistas, que até é o que eu faço, que são os chamados cefaliatras. São neurologistas que só tratam de cefaleias primárias. É uma novidade para mim essa especialidade. A gente tem, no Brasil nós temos a Sociedade Brasileira de Cefaleia. As pessoas que estão na sociedade normalmente são neurologistas ou profissionais que estão ligados especificamente ao tratamento de cefaleia e são chamados cefaliatras. As crianças têm muita dor de cabeça também quando estão resfriadas, gripadas, com febre? Sim, isso pode acontecer como sintoma, tanto do próprio quadro, né? Como eu disse, a dor de cabeça ela é um sintoma e pode acontecer em outros quadros também, como as próprias crianças que têm enxaqueca, pelo estresse do organismo, isso pode provocar, dentro daquela gripe, uma crise também de enxaqueca. Como prevenir a dor de cabeça nos pequenos? Isso, a prevenção ela vem primariamente realmente nessas medidas ambientais, que são importantes serem orientadas, como eu digo, se dentro do possível, porque a questão da escola é uma questão complicada. Eu brinco com os meus pacientes, né? Vamos colocar tampar a boca de todos os seus amigos, realmente fica um pouco complicado. Nas crianças com dor, mas isso sempre tem que ser orientado, essas rotinas ambientais mesmo, de evitar os gatilhos que a gente conversou, né? E nas crianças que têm uma frequência maior de crises, que a gente chama de pelo menos 3 crises mês, 2 a 3 crises mês, ou crises de enxaqueca, principalmente mais incapacitantes, existem medicamentos que são preconizados pelo especialista, que tomados diariamente previnem essa dor. É um tratamento específico feito para o quadro. E sempre prestar atenção aí no ambiente em que a criança vai dormir, Sim. no barulho, televisão, computador. Esse é o básico, né? Esse a rotina da criança. Rotina, é o inicial. As crianças que mesmo com essas mudanças, principalmente as que têm muita dor no ambiente escolar, onde existe um prejuízo em outras
outras atividades da criança por conta da dor, às vezes um prejuízo acadêmico. Então, no nosso estudo, a gente viu que crianças com enxaqueca, numa frequência de pelo menos uma vez por mês ou mais, apresentam déficit de atenção, de memória, que são ligadas ao próprio quadro da enxaqueca. Então, são crianças que, primeiro, eu acho que o mais importante da mensagem aqui a dor tem que ser vista, tem que ser valorizada e tem que ser observada e, se necessário, ser procurado um pediatra ou um especialista para avaliação. Doutora, muito obrigada pela conversa. Obrigada a você, agradeço muito o convite novamente. Obrigada. O programa Mistérios do Corpo fica por aqui. Eu conversei com a neurologista do setor de investigação e tratamento das cefaleias da disciplina de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, a doutora Taís Rodrigues Villa. Não se esqueça de enviar suas sugestões e críticas para o Mistérios do Corpo. O endereço eletrônico você já sabe, é misteriosdocorpo@recordnewstv.com.br. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.